Olá, olá meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao primeiro encontro de processo civil com foco no 20º exame unificado da OAB. Primeiro exame que cobrará o novo Código de Processo Civil, né? Então, já saiu o teu edital, você aí que já vem estudando, enfim, se preparando, ou também que começou agora tem que correr, né? Porque a prova é daqui 2 meses praticamente, né? Então a gente precisa correr. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, manda aí no Twitter, @LeandroCeleão, qualquer tipo de dúvida na matéria, tá bom? Ai, professor, não sei se minha roupa tá boa, não. @LeandroCeleão, ou então na minha fanpage no Facebook, Professor Leandro Leão. Aí você pode estar se perguntando, como é que vai vir a prova, primeira fase de processo civil? Eu acredito, com base no que já aconteceu lá no Código Civil de 2002, quando, enfim, entrou em vigor, foi uma prova bem legalista, letra de lei, etc., porque ainda está amadurecendo diversos institutos desse novo código. Então, na verdade, já tinha polêmica antes da entrada em vigor. Entrou em vigor, está sendo uma polêmica só. Enfim, ontem eu recebi a disponibilização de uma sentença de um caso meu lá do escritório, e o juiz fez uma salada mista. Metade da sentença CPC de 73 e a outra metade com o novo CPC. É uma salada mista, gente. Então, enfim, eu acho que eles não vão entrar muito em bola dividida, vem bem o feijão com arroz mesmo. Então, é essencial que nas aulas de processo, que os professores, não só eu, assim como nosso coordenador, Darlan, o professor Roberto, forem eventualmente ministrar, bom que tragam o código, porque tem que ler, não tem jeito, tá bom? Bom, dito isso, recado inicial, antes da gente efetivamente mergulhar no código, vamos dar umas pinceladas nele, levando em consideração um assunto inicial que vocês viram no começo da tua faculdade, que é o seguinte: antes do Estado se formar, ter a formatação que hoje conhecemos, era a própria sociedade quem resolvia os conflitos de interesse, tudo bem? Sempre prevalecendo o mais forte. Com o passar do tempo, com o fortalecimento do Estado, ele avoca para si o poder dever de solucionar conflitos de interesse. Então, toda vez que membros da sociedade se metem em confusão, brigam, envolve litígio, tem baixaria, isso tudo tem um nome técnico jurídico, como é que chama? Lide. E nessa lide não foi solucionada, desencadeia uma reação. E que reação é essa? Que nós vamos estudar rapidamente na teoria geral do processo. Vamos lá? Isso aí é o passo inicial do nosso encontro. Teoria geral do processo. A partir do momento que surge uma lide que não foi solucionada, desencadeia uma reação. E essa reação eu vou colocar na lousa agora. Surgiu uma lide por meio de uma ação, a parte, o interessado, movimenta a jurisdição, que terá um instrumento de atuação denominado de processo, e que prestará ao seu final o chamado provimento jurisdicional. Provimento jurisdicional. Essa, portanto, é a reação em cadeia que acontece a partir do momento que surge um litígio que não foi solucionado. Tudo bem? Anota aí enquanto eu deixo aí um beijão, pessoal lá de Belém, pessoal de Vitória da Conquista, muito bacana. O que a gente vai fazer? Estudar cada um desses elementos. Primeiro, número 1, lide. Conceito clássico, Francesco Carnelucci teve que decorar porque cai na prova, né? Então, muitos vão lembrar, inclusive, do conceito de lide. O que é lide? É o conflito de interesses, né? Lide é o conflito de interesses qualificado. Lide é o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Lide é o conflito de interesses qualificado por uma pretensão
resistida. É um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Por uma pretensão resistida. Ou seja, duas ou mais pessoas, disputando o mesmo bem jurídico. Duas ou mais pessoas disputando o mesmo bem jurídico. Então, repetindo tudo, lide ao conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Ou seja, duas ou mais pessoas disputando o mesmo bem jurídico. O que isso significa? É o credor querendo receber e o devedor não querendo pagar. Temos aí instaurado um conflito de interesses, sim ou não? Sim. Óbvio que essa reação em cadeia só vai acontecer a partir do momento que surjam litígios que não foram solucionados pelas partes. Muitas vezes pode acontecer uma confusão, uma baixariazinha, né? Mas as próprias pessoas se entendem ali e resolvem o conflito. Somente se não conseguirem resolver, tá certo? Aí é o seguinte, antes de eu falar da ação, eu vou falar da jurisdição. Ah, por quê? Porque, gente, a ação movimenta a jurisdição. Então não adianta nada a gente estudar uma coisa que vai movimentar a outra se a gente não entende o que essa outra coisa significa. Então vamos falar no item 2 aqui sobre a jurisdição. No que consiste a jurisdição? Anotem. É a função estatal de solucionar as lides, submetidas ao Estado juiz, vírgula, através do processo, vírgula, submetidas ao Estado juiz, vírgula, através do processo, vírgula, aplicando a solução jurídica, mais adequada ao caso. Então é o seguinte, a partir do momento que surgiu um litígio que não foi solucionado, antigamente, a sociedade que resolvia. Matava, brigava, enfim, fazia o que fosse. Agora isso não pode mais fazer. Surgiu um litígio, esse litígio tem que ser entregue, submetido ao Estado, que vai designar o Poder Judiciário, uma pessoa que é o juiz para poder solucionar. Tudo bem? Certo? Aplicando a solução jurídica correta ao caso. Seja uma lei, seja um princípio, seja, enfim, um direito consuetudinário, costumeiro. Aí ele vai decidir. Tá. E eu gosto de afirmar que a atividade jurisdicional nada mais é do que o Poder Judiciário, né? Nada mais é do que uma central de solução de confusão. Não é verdade? Central de solução de treta. São poucos, claro que existe a jurisdição voluntária, só que não é o foco do nosso curso, é em cima da jurisdição contenciosa, que tem briga, que tem confusão, tem baixaria, né? Aquela coisa lá de, se for direito de família, programa do ratinho, DNA puro, né? Polícia dentro da sala de audiência para não ter quebra-pau. É isso que a gente está falando, a jurisdição contenciosa. Claro que existem outras metodologias de solução de conflito, por exemplo, a arbitragem. Tem ou não tem? Tem, inclusive a gente vai ver um dispositivo que o nosso ordenamento permite a arbitragem. A gente vai estudar pautado em cima daquilo que o OAB sempre cobra, que é o que? A jurisdição contenciosa. Tudo bem? Fechado? E possui atividade jurisdicional algumas características, eu vou citar 4 para vocês. Olha só. Características da atividade jurisdicional. Quais são elas? Primeira, substitutividade.
Substitutividade. O que significa isso? O Estado juiz substitui as partes, o Estado juiz substitui as partes na solução dos conflitos de interesses. O Estado juiz substitui as partes na solução dos conflitos de interesses. O Estado juiz substitui as partes na solução dos conflitos de interesses. A partir do momento que tem uma lide que não foi solucionada e ela é submetida ao Poder Judiciário, ele vai substituir as partes na solução do conflito. As partes entregam ao Estado a solução da causa. Isso é muito comum na justiça menor. Qual que é a justiça menor? Trabalhista. É muito comum isso. Quem já viu audiência trabalhista sabe o que eu estou falando. O juiz vira e fala, não vai ter acordo não. Que eu vou decidir do jeito que eu entender. Né? Que é desse jeito mesmo. Claro, observado o emaranhado probatório, as alegações feitas no processo, o juiz entende, decide de acordo com aquilo que o processo lhe demonstrar, mas vai caber a ele decidir, não é mais a vontade das partes que vai prevalecer, tudo bem? E essa substitutividade, ela está intimamente ligada a uma segunda característica, que é a imparcialidade. B, imparcialidade. Imparcialidade. O que significa a imparcialidade? Anote. Imparcialidade. Ausência de interesse no conflito. Imparcialidade. Ausência de interesse no conflito. Ausência de interesse no conflito. Pessoal, se o juiz tiver um pouquinho de interesse no caso que ele vai julgar, ele pode julgar? Não! Aí vocês vão começar a lembrar de coisas, vocês viram lá na faculdade que muitas vezes não consegue ligar os pontos. Por quê? Porque às vezes a grade é um pouco complexa da faculdade, porque muitas vezes você primeiro estuda intervenção de terceiros, ou seja, como é que um terceiro participa do processo para depois entender o que é processo. Então às vezes dá uma confusão. Se o juiz for parcial, ele não pode julgar, porque pode ser duas coisas. Ou ele pode ser o quê, gente? Suspeito ou impedido. Lembra de suspeição e impedimento? Está justamente ligado a essa característica da imparcialidade da atividade jurisdicional. Se o juiz tiver um pouquinho de interesse, já era. Ele não pode julgar. Fechado? Maravilha. Próximo. ABC. Definitividade. 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 O que é isso? Definitividade. Anota. A partir de determinado ponto, definitividade. A partir de determinado ponto, a decisão judicial, a partir de determinado ponto, a decisão judicial torna-se imutável. A partir de determinado ponto, a decisão judicial torna-se imutável. Gente, quem lembra o instituto processual que torna uma decisão judicial imutável? O trânsito é a materialização desse instituto. É a coisa julgada. A coisa julgada é um instituto processual que torna uma decisão judicial definitiva. Já pensou se uma decisão judicial pudesse ser eternamente modificada? Você ficaria seguro de submeter uma lide sua ao Estado, sabendo que ela sempre pode ser modificada? Não! É por isso que tem a definitividade. Seja porque acabou o estoque recursal, ou porque simplesmente a parte não interpôs recurso de determinada decisão. Aí, aquilo que foi decidido tornar-se-á imutável. Já era definitivo, acabou. Fechado, característica da atividade jurisdicional, definitividade. E a última, inércia. Não, D, não é a D, a B, C, D, inércia.
Tá lá, pessoal, no artigo 2º. Só vou colocar essa primeira vez, porque esse é o apontamento que vocês vão ter aí, sabendo que é o artigo 2º do CPC. Eu estou falando da lei 13.105 de 2015, que é o novo Código de Processo Civil, tudo bem? Tudo que nós estamos conversando é sobre o novo Código de Processo Civil. Eu não vou chamar, é novo, só que é o único, né? Porque o de 73 já foi revogado, acabou, já era. As últimas aulas que nós demos com o CPC de 73 foi para a equipe que fez no final de semana passado a prova da segunda fase. Acabou. Gente, foi horrível. Sabe o que é você dar um código que está revogado? Foi a pior experiência da minha vida. Por exemplo, embargos infringentes não existe mais no novo código. A gente tinha que dar a estrutura, tudo bonitinho, cair na prova. Agravo retido, não existe mais, tinha que dar. Porque caiu o CPC velho. Né? Então, como está em vigor, tudo que eu colocar então aqui na lousa de dispositivo legal é CPC, que é o novo. Fechado? Então, já está combinado dessa forma. O que é inércia? Vamos anotar aí. Atividade jurisdicional. Atividade jurisdicional somente é mobilizada. Atividade jurisdicional somente é mobilizada mediante provocação. Somente é mobilizada mediante provocação. Ponto. Pessoal, eu sempre gosto de falar isso. Vocês já viram o juiz na rua com prancheta procurando treta para resolver? Teve batida de carro, saiu os dois sujeitos lá envolvidos na batida, um doido com o outro, querendo partir pra porrada, aí sai o juiz do nada. Pó ninja, ele aparece. Tá. Calma, eu sou magistrado. E vim solucionar isso aqui, vim trazer paz. Tem isso, gente? Claro que não. Onde o juiz fica? Gabinete dele, pezão em cima da mesa, aguana de coco, esperando ser provocado. O juiz não é que nem nós. Nós quem? Advogado. Porque além de dar aula, eu trabalho. Eu sou advogado, igual vocês vão ser daqui a pouco. Então, advogado não, vai caçar trabalho, né? Vai procurar, visitar a empresa, cliente, não sei o quê, né? Vai procurar. O juiz não. Ele fica esperando ser provocado. Se ninguém provocar o juiz, ele vai trabalhar? Não trabalha. A atividade jurisdicional, ela é inerte. Essa é a regra, mas tem exceção em que o juiz pode atuar de ofício? Tem ou não tem? Tem. Vamos já começar no início dessa aula as exceções. Exceção em relação a essa regra, tem uma exceção nova. Exceção, anota aí, procedimento de restauração de autos. Procedimento de restauração de autos. Procedimento de restauração de autos. Está lá no artigo 712. Procedimento de restauração de autos. Autos do processo. Artigo está na lousa 712. Artigo 712. O que significa esse procedimento de restauração? Oh, meu Deus do céu! Restauração de autos. O que significa esse procedimento? É justamente o nome disso tudo, para os autos serem restaurados. O que pode acontecer, isso é muito comum em cidade pequena, como em vara criminal, que chega lá o criminoso e taca fogo na vara. Vocês já viram essa notícia no jornal? Todo mundo já viu, né? Onde tal vai tacar fogo para sumir com o processo. Tem um procedimento para que esse processo seja restaurado, os autos do processo, né? Sejam restaurados, juntando cópia, né? O juiz intima para que as partes possam juntar as cópias que possuem para que o processo seja restaurado. E teve um dia no fórum, quando eu era estagiário, né? Porque eu era estagiário, nossa, aquela época era triste. Aquelas fichas desse tamanho, porque bolo de ficha no fórum, né? Para fazer andamento o dia inteiro. Mas o meu estágio não era essa brincadeira de hoje, não, 6 horinhas. Era das 9 da manhã às 6 da tarde. Ainda tinha faculdade à noite, o negócio era pegado, né? Ah, professor, ainda assim, né? Estagiário, eu sei que vocês são explorados, eu sei, tem que ser mesmo, porque daqui a pouco você vai explorar outra pessoa e assim sucessivamente, né? A gente vai, assim, é a cadeia do desenvolvimento acadêmico, a exploração sempre da mão de obra acadêmica. Então, você vai explorar um, vai ser explorado, depois vai, enfim, aí você vai mudar de posição daqui a pouco, tá? Fica tranquilo. E eu estava lá no fórum,
Aí tinha um senhor no balcão, ele estava com um processo assim, ó. Desviando a cara. Eu falei, não, deve ter um grave problema de vista, né? Ele era um executado, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava comendo os cheques que estava sendo executado. Ele estava comendo os cheques. Não é que ninguém me contou, eu vi com meus olhos. Imagina que ele tivesse comido todo o processo. Com certeza, quando saísse, não ia sair as páginas tudo bonitinha. Então o juiz ia fazer, poderia de ofício, procedimento de restauração de autos. Nossa, deu mó BO, fechou o negócio, né? Aí ele já tinha comido pelo menos um dos cheques, já tinha ido embora, já, pelo menos que eu tenho visto, né? Para digerir aquilo ia ser trabalhoso, né, gente? Credo, né? Enfim, é isso, pode ser feito de ofício. Tá bom? Beleza? Ó, aí é o seguinte, para que a atividade jurisdicional seja movimentada, em razão da inércia, é preciso que o juiz seja cutucado, não é isso? Então há necessidade do ajuizamento de uma ação. Item 3, ação, vamos lá. Ação. Anote. É o meio utilizado, ação, é o meio utilizado para provocar a jurisdição, é o meio utilizado para provocar a jurisdição com o objetivo de obter, é o meio utilizado para provocar a jurisdição com o objetivo de obter o provimento jurisdicional. É um meio utilizado para provocar a jurisdição com o objetivo de obter o provimento jurisdicional. Objetivo de obter o provimento jurisdicional. Gente, o provimento jurisdicional nada mais é do que a resposta do juiz. Se for um processo de conhecimento, é a própria sentença. É a própria sentença. Surgiu um litígio, as partes não querem a solução desse litígio, sim ou não? Que é o provimento jurisdicional, é a resposta. E ela somente vai ser obtida a partir do momento que o juiz é provocado. Então precisa provocar a atividade jurisdicional através do ajuizamento da ação. Tudo bem até aqui? Tá bom. Mas aí, para que a atividade jurisdicional seja provocada, ajuiza-se a ação e é necessário o preenchimento de algumas condicionantes. Sim ou não? Sim. Quais são as condições da ação? 3.1, condições. Pessoal, as condições estão lá no artigo 17. Você pode ter escutado algumas coisas. E muita coisa do novo código é muita bobagem. Você toma cuidado que você escuta aí. Escuta seus professores do cursinho. A gente sabe o que está falando. Tem gente que fala, as condições da ação acabaram. Agora é tudo pressuposto processual. Para com isso. Tem condição sim, está lá no artigo 17. E quem lembra as 3 condições da ação do CPC de 73? Tinha até uma palavrinha que o professor falava. Qual que era essa palavrinha? Era o LIP. Lembra da palavrinha? Do LIP? Não escreve ainda, porque mudou. Eu só vou relembrar. Era essa aqui, ó. Era o LIP. Lembra disso ou não? Ótimo. Vamos ver se você lembra mesmo. Legitimidade, o que mais? Interesse processual e o P? Possibilidade jurídica do pedido. Houve alteração no novo código? Sim, houve alteração. O que? Gente, ficou mais fofo. Ao invés de LIP, agora virou LI. Olha que fofo, gente. Fofinho, né? Virou LI agora. Por quê? Possibilidade jurídica do pedido agora é mérito. Então nós temos somente 2 condições da ação. O LI. Legitimidade e interesse. Só, mais nada. Facilitou, né? Ajudou, né? Então vamos escrever aqui. Legitimidade ad causa e o interesse processual. Tá aí. Eu li. Beleza? Legitimidade ad causa. Pessoal, a legitimidade ad causa, ela possui uma regra. Qual que é a regra? É a legitimidade ordinária.
Mas isso aqui não mudou, viu? Isso aqui já é o que era antes. Legitimidade ordinária. Está lá no 18. No que consiste? Posso? Posso ditar? Consiste em pleitear em nome próprio, direito o quê? Próprio. Consiste em pleitear em nome próprio, direito próprio. Consiste em pleitear em nome próprio, direito próprio. Aí continua anotando. É o vínculo do sujeito com direito material. É o vínculo do sujeito com direito material. Então, consiste em pleitear em nome próprio, direito próprio. Vínculo do sujeito com direito material. Você está lá com um amigo seu ou amiga no mercado, foram lá, e o chão está molhado, não tem aviso, você escorrega e faz aquele estardalhaço, cai no chão. Se você está com seu amigo mesmo, amigo de verdade, o que ele faz? Ri da sua cara e depois pergunta se você está bem. Falso. Ai, você machucou? Não, aí não é amigo. Amigo que é amigo, ri da sua cara. Aí depois te ajuda. Aí tá certo, você escorregou, bateu as nádegas no chão, gastou R$100 em remédio, passou uma vergonha, quer R$1.000 de indenização. Aí você vai lá no gerente do mercado. Gastei R$100, está aqui o comprovante, em razão da vergonha que eu passei, não sei o que, eu quero R$1.000. R$1.100, portanto, valor total de indenização. Você vai, me paga? Se ele te pagar, resolveu a lide? Resolveu. Se ele não te pagar, se fosse antigamente, você desceu o sarrafo nele, né? Não pode fazer isso. Você tem que submeter essa lide para quem resolver? O Estado, o juiz resolver, através do ajuizamento de uma ação, não é isso? É assim que funciona. Você pode, por exemplo, fiquei com tanta vergonha, você vira para amiga, ajuiza a ação para mim que eu estou com vergonha. A amiga pode fazer isso para você? Não, porque a regra é legitimidade o quê? Quem está vinculado àquele dano? Você que escorregou. Legitimidade ordinária. Essa é a regra. Se tem regra é porque tem o quê? Exceção em relação a essa regra. Exceção. A exceção justamente está ligado à legitimidade extraordinária, ou também chamada de substituição processual. Legitimidade extraordinária ou substituição processual. Ou substituição processual. No que consiste a legitimidade extraordinária ou substituição processual? Anote. Consiste em pleitear em nome próprio, agora sim, direito alheio. Consiste em pleitear em nome próprio direito alheio. Consiste em pleitear em nome próprio direito alheio. Gente, aqui é o caso, por exemplo, vou usar os trabalhistas como exemplo. A Constituição Federal assegura ao sindicato impetrar mandado de segurança para defesa de direito líquido e certo dos sindicalizados, dos empregados. Sindicato em nome próprio defendendo direito alheio. Ou o caso, por exemplo, lá daquele acidente de Mariana, que estourou a barragem lá, rompimento da barragem, da Samarco. Devastou a cidade lá. Então, as pessoas que foram atingidas por aquela catástrofe poderiam formar uma associação e a associação dos moradores de Mariana pleitear em nome dela direito dos moradores, sim ou não? Sim, grande exemplo de substituição processual. Em nome próprio, direito alheio. Fechado? Tranquilinho, né? Ótimo. Interesse processual. Em relação ao interesse processual, nós temos aqui, pessoal, um binômio. Que binômio? Nós temos o binômio necessidade e adequação. Aí uns falam que é um trinômio de utilidade, mas a utilidade aí para a gente está dentro de adequação. Necessidade. Anote.
A parte não consegue resolver sozinha. Necessidade. A parte não consegue resolver sozinha. A parte não consegue resolver sozinha. Necessidade. A parte não consegue resolver sozinha. Juiz, eu sou fulano, escorreguei no mercado. Aí conta a historinha, fui lá no gerente, ele não quis me pagar. Insisti, mandei notificação, não deu certo. Portanto, eu não consigo mais, com as minhas próprias forças, tentar resolver. Eu preciso da sua atuação. Fechado? Necessidade. E adequação. Anota aí. Adequação. É a escolha correta da ação. Adequação é a escolha correta da ação. É a escolha correta da ação. Pessoal, diante da necessidade, deve-se escolher a ação mais adequada. CPC de 73, nós tínhamos 3 ações. Quem lembra? Conhecimento, o que mais? Execução e cautelar. Conhecimento, execução e cautelar. Nós tínhamos 3. Mudou, professor? Mudou. Não existe mais o processo cautelar como processo autônomo. A cautelar, nós vamos ver em aula própria, ela virou uma espécie do gênero tutela de urgência. Que é, na verdade, a tutela provisória de urgência cautelar, ela virou. Então, nós temos somente agora 2 tipos de processo. Processo de conhecimento e o processo de execução. Então, a escolha correta da ação é isso. Escolher a ação mais correta, que são 2. Conhecimento e execução. Pergunto, eu só tenho interesse processual no ajuizamento de uma ação de execução se eu tiver em mãos o quê? O quê, gente? Um título executivo. Eu tenho interesse processual em ajuizar uma ação de execução sem ter em mãos um título executivo? Sim ou não? Tenho ou não tenho? Eu tenho, por exemplo, porque a execução é o processo mais gravoso, a invasão da esfera patrimonial do devedor. Eu tenho que ter um documento que me autoriza a fazer isso. Eu consigo, sem um cheque, uma promissória, uma duplicata, ajuizar uma ação de execução? Não consigo, eu não tenho interesse processual. Mas imagina o seguinte, eu tenho um cheque. Eu já tenho um título executivo extrajudicial. Eu tenho interesse em ajuizar uma ação de conhecimento para transformar esse título executivo judicial extrajudicial em judicial. Eu tenho interesse nisso? Eu já tenho extrajudicial. Tudo que eu quero na vida é um título executivo. Eu já tenho ele. Aí o que eu faço? Eu vou ajuizar uma ação de execução para transformar esse extrajudicial, que eu já posso executar e penhorar bens. Não, eu vou passar por todo o crivo do processo de conhecimento, ter toda a fase probatória para depois de 200 anos o juiz plotar a sentença e eu transformar aquele título extrajudicial em judicial. Eu tenho interesse em fazer isso? Sim ou não? Em sã consciência, não. Mas tem um artigo que fala que pode fazer isso, sabia? Eu não sei quem é o tonto que vai fazer isso na prática. Eu não sei quem é o tonto. Porque se você já tem um título extrajudicial na mão, por qual motivo você vai querer transformar esse extra em judicial? Ou seja, passar por todo o processo de conhecimento que a gente vai estudar. Mas tem um artigo que possibilita isso, que na verdade está em consonância com a jurisprudência do STJ, que diz respeito às funções e às condições da ação. Vamos anotar isso, que é importante, grande novidade? Cuidado! 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 Anote. A existência de título executivo extrajudicial a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pela ação de conhecimento, a fim de obter um título judicial.
Olha o artigo aí na lousa, 785, a fim de obter um título judicial, 785. Ponto. Coloca o artigo e vai na outra linha aí. Ponto, na outra linha. Todavia, falta interesse processual no ajuizamento da ação de execução. Todavia, falta interesse processual no ajuizamento da ação de execução àquele que não possuir um título executivo. Aquele que não possuir um título executivo. Ficou claro isso para vocês? Eu não consigo ajuizar uma execução se eu não tiver um título, falta interesse. Só que se eu tiver um título extrajudicial, quiser transformar em judicial, tenho interesse? Por incrível que pareça, tem. Por incrível que pareça, tem. Posso falar, então, na segunda fase civil, quem trabalha na área ou gosta da matéria, ficou mais fácil, porque se você tiver um título executivo extrajudicial, você sempre pode ajuizar uma ação de conhecimento, se quiser. Não precisa ser obrigatoriamente uma execução. Estou com dúvida, vai de conhecimento, tem um artigo que permite. Ficou mais fácil ainda, só tem 2 processos, não tem mais 3, porque 2 vezes na área FGV caiu o cautelar. 2 vezes caiu. Tudo bem? Fechou? Beleza? Maravilha. Se faltar alguma das condições da ação, o juiz pode julgar o mérito da lide posto em causa? Ele pode falar se o autor tem razão ou não? Sim ou não? Pode ou não pode? Tem como ele falar julgo procedente ou julgo improcedente? Se falta legitimidade ou falta interesse, tem como o juiz analisar o mérito? Não tem como. Então como é que vai ser a extinção do processo? Sem resolução de mérito. Antes, o CPC trazia um nome, falava que era carência da ação. Sumiu o nome carência da ação. Sumiu. Então, a gente só vai falar com sequência. Vamos anotar? Anotem aí. Observação. Óbvio. Se faltar alguma das condições da ação, processo será extinto. Se faltar alguma das condições da ação, processo será extinto sem resolução do mérito. Processo será extinto sem resolução do mérito. O que significa sem resolução do mérito? Sem julgamento do pedido, sem apreciação do pedido. Onde está? 485, inciso 6. Sem resolução do mérito, sem apreciação do pedido. 485, 6. Quem lembra qual que era o artigo da extinção sem mérito no CPC de 73? 267, aí ficou 485 agora. Agora é o 485. Tá bom? Fechou? Agora é o 485. Maravilha. Gente, a OAB vai tentar sacaneá-los, sabe o quê? Confundindo as condições com os elementos da ação. Elementos da ação agora. Vamos lá. 3.2. Elementos. Elementos da ação. Se cair elementos da ação, vocês vão abrir o sorriso na prova. Quais são os elementos da ação? Partes, causa de pedir e... Ficou parecendo um rosto isso aqui? Não. Ficou, né? Deixa eu botar as orelhas aqui, então. Orelha e um brinco aqui, ó. Pronto. Então, partes, causa de pedir e pedido. Então, condições da ação é ali. Elementos, rostinho feliz. Tudo bem? Você lembra na hora da prova, não confundir. Então, nós temos aqui, ó, partes, autor e réu,
causa de pedir. Pessoal, falou em causa de pedir, você tem que lembrar dos dois elementos que formam a causa de pedir. Que não tem segredo nenhum. Falou em causa de pedir, fatos, fundamentos jurídicos. Então, falou em causa de pedir, tem que lembrar fatos e fundamentos jurídicos. Fatos e fundamentos jurídicos. O que são os fatos? Notem. Fatos. Narrativa dos acontecimentos. Fatos. Narrativa dos acontecimentos. É a historinha que conta para o juiz, né? Era uma vez, aconteceu isso. Fundamentos jurídicos. Consequência jurídica pretendida. Fatos, narrativa dos acontecimentos. Fundamentos jurídicos, consequência jurídica pretendida. Consequência jurídica pretendida. Consequência jurídica pretendida. Diante da situação fática, qual que é a consequência jurídica que você pretende? Você conta a historinha que escorregou no mercado, consequência jurídica pretendida. Eu quero ser ressarcido. Eu quero ser ressarcido dos prejuízos que me causaram, que me causou decorrente da falta de aviso, os prejuízos no âmbito moral e material. Beleza. Então, qual que é seu pedido? Nós temos 3 tipos de pedido somente. Condenar, declarar e constituir. Condenar, declarar e constituir. Sendo que o pedido constituir envolve criar, modificar ou extinguir. Condenar a pagar 100 mil, declarar a paternidade, extinguir a sociedade conjugal, modificar a taxa de juros do contrato e assim por diante. Tudo bem? Para finalizar elementos da ação. Se por um acaso 2 ou mais ações possuírem os mesmos elementos, qual que é o instituto processual que ocorrerá? Litispendência, perfeito. Então litispendência nada mais é do que 2 ou mais ações que possuírem os mesmos elementos, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Acabou, observação. Ops. Litispendência. Ocorre, litispendência, ocorre quando 2 ou mais ações, ocorre quando 2 ou mais ações possuírem os mesmos elementos. 2 ou mais ações possuírem os mesmos elementos. Os mesmos elementos. Ponto. Possuir os mesmos elementos. Ponto, já era. Certo? Beleza. E para finalizar, os últimos 2 elementos lá daquela reação em cadeia, processo e provimento jurisdicional, nosso item 4 aqui, ó. Processo e provimento jurisdicional. Processo e provimento jurisdicional. Processo e provimento jurisdicional. Pessoal, então o que a gente viu até agora? A partir do momento que surge uma lide que não foi solucionada, a atividade jurisdicional precisa ser provocada através do ajuizamento de uma ação. Essa ação
ela tem que ter preencher algumas condicionantes, e nós temos os elementos identificadores dessa ação, que funciona como uma carteira de identidade, tudo bem? Porque a partir do momento que eu submeto uma lide para o Poder Judiciário, é porque eu espero e aguardo uma resposta, que é o provimento jurisdicional, certo? Só que para o juiz responder, resolver o conflito, ele precisa de um instrumento de atuação. Ele precisa que um caminho seja percorrido para que ele possa efetivamente decidir. Ele precisa verificar o que o autor disse, as provas produzidas pelo autor, o que o réu argumentou. Se for necessário, ele abrir a fase instrutória para que, ao final, a sua convicção seja formada e ele possa decidir. E o instrumento que o juiz vai exercer a atividade jurisdicional é denominado do quê? Processo. É o processo, é isso aí. Vamos anotar? Anota. Processo é o instrumento da jurisdição. Processo é um instrumento da jurisdição. Ou seja, processo é um instrumento da jurisdição. Ou seja, é através do processo. Processo é um instrumento da jurisdição. Ou seja, é através do processo que o juiz emitirá, o provimento jurisdicional. É através do processo que o juiz emitirá o provimento jurisdicional. Através do processo que o juiz emitirá o provimento jurisdicional. Gente, o provimento jurisdicional nada mais é do que a resposta que se aguarda do Poder Judiciário. Se for um processo de conhecimento, esse provimento jurisdicional nada mais é do que a sentença. É a sentença. Beleza, tudo bem. Você que está assistindo a nossa aula aí da tua casa, vai pegar o VAD, porque a gente vai precisar do texto de lei do VADMECO. Ou você que está assistindo agora, entra no site do Planalto aí, que a gente vai agora aprofundar um pouco mais dentro do Código de Processo Civil, beleza? Então digita aí no Google, Lei 13.105 de 2015, vai ter aí de grátis para você conseguir acompanhar o nosso próximo bloco. Forte abraço, até daqui a pouquinho, tchau, tchau.